Vamos voltar lá no Gênesis 1. Na continuação da leitura, nós vamos ser levados a uma declaração que ela é contínua com o versículo 3. Veja, o sem forma e vazia do verso 2 simplesmente refere-se ao estado inicial e não ao estado posterior ou final. Eu estou apenas vendo através dos olhos de Moisés e, por sua vez, através dos olhos de Deus, os atos criativos passo a passo. Aí eu tenho uma outra declaração, a declaração de que havia trevas sobre a face do abismo. A razão da existência das trevas é bastante simples. Deus não havia ainda criado a luz. Ah, mas e essa palavra abismo, o que isso significa? Bom, a ideia de abismo é exatamente a descrição que qualquer um de nós faríamos se Deus de repente colocasse a gente lá naquele lugar. Porque imagine um lugar sem luz, né? Imagine a profundidade do universo, nós não temos nem como imaginar isso. Ou imagine se você estivesse diante de um grande buraco de bilhões de quilômetros quadrados, com bilhões de quilômetros de profundidade, e você estivesse na beiradinha. Como é que você ia falar? Como você descreveria o lugar onde você está? Eu estaria na beira do abismo, na face do abismo, e havia trevas nesse lugar. Dá para imaginar um cenário mais terrível do que esse? Quem já entrou em alguma caverna aí? A Bárbara eu sei que gosta lá das cavernas, mas ano passado, eu acho que eu fui com o Major Fernando, nós fomos lá no Petar, né? E aí nós começamos a andar lá, o guia nos levou numa das cavernas. A gente foi entrando, chegou uma hora que o medo das trevas é um negócio tão terrível que ele é muito mais sufocante do que o aperto. E a gente nós chegamos num lugar assim que você colocava a luz, você via aquela coisa alta lá e você subindo, tinha uma escadinha de madeira bem mal feita, subindo aquele negócio com medo de escorregar, e nós tínhamos que ir cada um com a lanterna. Nós estávamos em 6 com 2 lanternas. Então um passava e apontava a lanterna para trás. Falei, é melhor a gente voltar porque a coragem já ficou lá, ficou uns 50 metros para trás. A escuridão é uma coisa que é avulta, né? Às vezes uma coisa desse tamanho, mas quando está no escuro, ela toma proporções muito diferentes. Então a ideia de Moisés, quando ele está contando isso para nós, é exatamente isso, de como esse lugar é um lugar que para nós, seres humanos, tão pequenos, era assombroso esse momento. É um momento em que Deus ainda não havia criado luz, e este universo gigantesco, ainda sem forma e vazia, era um lugar onde eu não gostaria de estar. Ainda bem que Deus deixou para me fazer lá no 6º dia, porque aqui eu não queria nem ver essa coisa. Mas é isso que Moisés está contando. A palavra traduzida por abismo traz em si a ideia de profundeza. É assim que essa palavra é traduzida em muitos lugares, onde ela vai aparecer ao longo dos livros, especialmente dos livros do Antigo Testamento. A tradução literal dela é profundeza, ou extremidades da face da terra. Se você ler Gênesis, capítulo 7, versículo 23, no hebraico é o mesmo termo, mas veja como ele é traduzido aí de forma diferente. Gênesis 7, versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Face da terra aqui é o mesmo termo escrito lá em Gênesis 1, versículo 2, como abismo. Só que lá não havia luz. Então, embora fosse a face do universo criado por Deus, não tem como ver. Então é simplesmente um lugar profundo e assustador. Então por isso a tradução, quando os nossos tradutores foram fazer a tradução para o português, eles escolheram este nome, essa maneira, a maneira de descrever realmente qual o sentimento que está por trás. Aquele lugar é impossível de ser medido, especialmente para quem vivia naquela época. Para nós a gente tem números, né? Mas também não significam muito. Dizer que uma coisa tem bilhões e bilhões de anos-luz de comprimento, para a gente não significa absolutamente nada. A gente mal consegue entender o que é 1 quilômetro de distância. Imagine alguém ir lá e falar que tem bilhões e bilhões de anos-luz. Isso não significa muita coisa para a gente, ok? Então continua assim.
Tente se imaginar nessa situação e você usaria a mesma descrição que Moisés escreveu. E a última parte do texto, antes da gente poder chegar numa conclusão, diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existe uma porção de teorias científicas sobre a origem da água no universo. Mas nenhuma, até o presente momento, ela é satisfatória em termos de ciência. Você não tem uma teoria satisfatória para explicar como que a água surgiu. Vejam só, tem um dado aqui, ó. O telescópio Hubble observou a existência de molécula de água no quasar. Para informação, que é a imagem, a luz dessa molécula de água que está lá, chegar até aqui, ela precisa percorrer, para percorrer essa distância, essa luz vai demorar 13 bilhões e 700 milhões de anos para poder chegar aqui. Bom, significa que a datação, a contação de Gênesis de quando havia água é equivalente ao tempo em que esta imagem leva para chegar aqui. Significa o quê? Significa que bate com o que está em Gênesis 1, quando o Espírito Santo pairava sobre a água. Se os evolucionistas querem dizer que foi há 13 bilhões de anos atrás, ok. Quasar também diz que foi há 13 bilhões de anos. Portanto, existe muito mais verdade no relato bíblico do que no relato evolucionista, que vai dizer que a molécula de água é consequência do Big Bang, que levou um tempo para ser água. Não surgiu água no início. A água vai surgir bastante tempo depois. Ok? Então, portanto, a afirmação bíblica sobre a abundância de água no início da criação e a descoberta sobre a abundância de água no universo deveria despertar nossa curiosidade devido à estreita relação que existe entre os fatos científicos e a contação das Escrituras. As Escrituras descrevem, no versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia e havia abundância de água, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, como que isso estava, eu não consigo imaginar. Nem em filme de ficção não dá para imaginar isso daí. Mas era uma escuridão total, era uma profundeza total neste universo e havia água. Solta por toda parte, não sei. Havia água. Tanto a Bíblia quanto a ciência menciona a existência de água nos primórdios do universo. Mas a Bíblia faz ainda uma afirmação muito mais arrojada quanto à origem do planeta Terra e quanto à origem da água, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5 diz: a palavra de Deus, pela palavra de Deus existem céus e a terra, e esta foi formada com água e pela água. Está lá, pode ler. 2 Pedro 3, versículo 5. A palavra de Deus diz que no princípio foram criados a terra e foi criado também os céus e foram criados água. É a Bíblia que diz isso. Então, existe muito mais acordo entre o que está na Bíblia e o que a ciência encontra do que o que você vai encontrar na teoria evolucionista. Mas o fato interessante, vejam lá, o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse termo pairava aí, ele vai ser usado em outros textos da Bíblia com um sentido parecido e em outro texto com um sentido igual. Então vejam só, Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, você tem um exemplo de como essa palavra pairava é usado. Deuteronômio 32, versículo 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. O termo foi traduzido, pelo menos na nossa revista e atualizada, como voeja.
É a ideia de pairar, flutuar, voar por cima disso tudo. Alguns gostam de usar o termo que o Espírito Santo de Deus estava como que chocando essas coisas todas. Outros, que eu acredito que é mais acurado, mais próximo ao sentido do texto, está dizendo que o Espírito Santo de Deus estava permeando, cuidando, como uma águia cuida dos seus filhotes, assim o Espírito de Deus estava envolvido, cuidando daquela criação feita por Deus, né? O significado do verbo é cuidar e acolher gentilmente. Essa é a ideia literal do texto. É isso que Moisés queria dizer. Assim, olha, enquanto Deus ia criando essas coisas, o próprio Espírito de Deus ia fazendo com que essas coisas crescessem com gentileza, com cuidado, como uma mãe cuidando dos seus pintinhos. Essa é a ideia. O que está acontecendo no versículo 2 é tão somente a contação que Deus está fazendo de quais foram os passos a partir do versículo 1. Aí vem para nós a seguinte pergunta: bom, se é a contação dos passos, em que dia que o versículo 2 se encaixa? Porque se não é um hiato e já é contação do que Deus está fazendo, é uma introdução, não é uma introdução? Se não é uma introdução, é o primeiro dia? Vamos olhar se não é o primeiro dia. Versículo 3, leia lá. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Muito bem, na contação do primeiro dia, como nós classicamente estamos acostumados a ler, como a Bíblia vai dividindo aí nos versículos, você tem Deus criando a luz. Mas logo depois que ele cria a luz, ele faz separação entre luz e trevas. E quando foi que ele criou as trevas? Quando foi que ele criou trevas? Não, não pode, já existia, não pode. Lembra? Já existia, não pode. Nós desconstruímos a ideia de já existia. Tanto que na continuação no versículo 4 ele vai dizer, e não é simplesmente o vazio. Não posso também acreditar que é um vazio. Porque se eu simplesmente acreditar que é o vazio, então por que Deus vai dar um nome lá no versículo 4? Ao dia, a luz ele chamou de dia, e as trevas ele chamou de noite. Então, mas o abismo está onde? Está em qual versículo? Está no versículo 2. Então, quando é que começa a contação dos fatos do primeiro dia? No versículo 2. E esse é um dos nossos problemas, que nós achamos que a criação começa no versículo 3, com a criação da luz. Mas não, eu tenho aqui, olha. Tudo bem, o versículo 1 fica claro para nós que é uma introdução total. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu tenho o livro das origens, o livro dos princípios, é o que está aqui. Tempo, espaço e matéria. Como é que Deus fez isso? Bom, ele fez o seguinte: embora você não vai encontrar aí no primeiro dia, lá no versículo 2, mas o que o versículo 2 faz é narrar o pano de fundo do que está no primeiro dia. O primeiro dia, o que tinha no primeiro dia? A terra sem forma e vazia, o Espírito Santo pairando sobre a trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairando sobre as águas. Esse é o contexto do primeiro dia. E aí o que Deus faz no primeiro dia? No meio daquelas trevas ele faz o quê? Luz. Luz. E aí ele já separa, né? Dia e noite. Ok? Então, aí você vai entender o que está escrito aqui, ó. Aí as pessoas dizem assim: ô pastor, eu não consigo entender por que no final do versículo 5 diz assim: houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos ver. Agora já ficou claro. Houve tarde e manhã no primeiro dia. O que acontece ao entardecer? O que acontece ao entardecer? Escurece.
certo? E ao amanhecer, clareia. Só que esse dia começou de que jeito? No início desse dia havia trevas sobre a face do abismo. O judeu não pensa como a gente. Quando a gente pensa em tarde e manhã, nós estamos pensando, tarde para a gente é o que está depois do meio-dia, e manhã é o que está antes do meio-dia. O judeu não pensa assim. Tarde para o judeu é escuro, e manhã é claro. É isso. Esse é o pensamento do judeu. Então, o que aconteceu aqui? Quando Moisés fala, porque muita gente fala assim, mas tem uma coisa errada nessa contação aí. Por que fala tarde e manhã? Por que a tarde estava antes da manhã? Não é que a tarde estava antes da manhã. Porque aqui não é hora que está sendo levado em consideração, não são as horas do dia. O que está sendo levado em consideração aqui é que estava em trevas e agora tem luz. Trevas é o mesmo que entardecer. Nós viemos do entardecer e chegamos à manhã. Por isso que o texto está seguindo a ordem em que as coisas foram feitas. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Depois, lá na frente, que essa semana vai ser organizada, e daí dia começa com o pôr do sol, encerra com... Até então não tem nem sol se pondo, nem sol. Não existe ainda astros governando o dia e a noite. Você simplesmente tinha um breu, e do breu o Senhor fez luz. Então eu tenho tarde e manhã. Então quando você for ler, tarde é o versículo 2, manhã é o versículo 3. Quando é que começa a contação do primeiro dia? No versículo 2. Tá? Então, mas está lá então, olha, versículo 3 diz, disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando foi que Deus disse isso? Deus disse no contexto do versículo 2, do primeiro dia. Tá? E aí você vai seguindo, nós não vamos hoje, até pelo horário, falar sobre os eventos do primeiro dia, mas eu quero só que vocês guardem isso, que existe uma ligação natural, clara, óbvia, entre o versículo 2 e o versículo 3. Portanto, nós recusamos terminantemente a teoria do hiato. Aquilo que o cidadão estava falando lá ontem, de criação destruída, reconstruída, criação quebrada, o versículo 2 ali é, Satanás caiu e destruiu tudo. Completamente equivocado. Porque quem sustenta a teoria da recriação, do recreation, é exatamente um grupo que vai dizer que Satanás foi lançado do céu à terra antes de Adão. E ele destruiu a primeira criação, e por isso que você tem o sem forma e vazia. Ok? Essa ideia, a base para a sustentação dela é o lançamento de Satanás aqui. Só que o lançamento de Satanás aqui, se você for fazer exegese corretamente dos textos, você vai ver que ele acontece depois da ressurreição de Cristo e não antes. Então, a base de sustentação dessa teoria, ela está desconstruída, ok? Ela cai por água abaixo. Então, o que nós temos em Gênesis 1, versículo 2, é o contexto do primeiro dia. O contexto do primeiro dia é: Deus tinha criado os elementos, Deus tinha criado o tempo, tinha criado o espaço, tinha criado Eretz, que é a terra, a matéria-prima, e a partir dali, e havia água, né? Então esta água também faz parte dessa criação de Deus. Dentro da criação da matéria, Deus criou as moléculas todas que existem, todas elas. Eretz do versículo 1 significa tudo. No versículo 2 você tem novamente, exatamente, você tem tudo, tudo. E então a partir do versículo 2, Deus começa a falar coisas. Neste mundo desorganizado ainda, porque era o início da criação, Deus começa a falar. E pela sua palavra as coisas começam a vir à existência e outras a se organizarem. Por exemplo, luz não havia ainda, ele cria, é uma radiação. Nós vamos falar sobre isso. A luz, ela é uma radiação, ela foi criada a partir daquilo que Deus já havia feito no primeiro dia. Então Deus cria a luz. E aí, os astros lá embaixo. Então veja, o sol foi criado para governar o dia, ele não é o gerador do dia, né? Tanto que quando a gente chega lá em Apocalipse,
É bom porque eu acho que, como o Apocalipse é um pouco menor, nós começamos Gênesis antes, eu acho que vai chegar numa altura que nós vamos estar falando do mesmo assunto junto lá. Mas Apocalipse vai mostrar, por exemplo, o fim vai mostrar que na nova terra, o dia não vai ser mais governado nem pelo sol nem pela lua, mas a luz vem direto de Deus. Então, você tem a criação do primeiro dia, ela inicia no versículo 2. Então, versículo 2 não é um hiato, versículo 2 é o contexto, é o pano de fundo do primeiro dia da criação. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para essa luz, Deus dá o nome de dia. Para as trevas que estavam lá, no versículo 2, Deus dá o nome de noite. E para esses dois momentos, Deus chama de tarde e manhã. E aí quando alguém perguntar, por que a tarde aparece antes da manhã? Aparece porque ali ainda não havia horário do almoço, nem hora de acordar, nem hora de dormir. Estava tudo começando, e começou do jeito que a gente vê o dia terminando. Começou com trevas. E lá na altura do dia, que nós não sabemos que hora do dia foi, Deus chamou a luz à existência. E a luz surgiu. E então, aquele primeiro dia começou meio diferente, né? Amanhã foi na parte da tarde. Mas sempre lembrar que o judeu, ele não está pensando do jeito que a gente pensa. Então, na mente do judeu, isso fazia muito mais sentido do que o judeu ia dizer assim, não, mas peraí então, e como é que foi amanhã então? Não foi tarde, porque estava escuro, ok? Alguma dúvida ainda sobre isso daqui? Todas, né? Vamos falar, pastor, tá embaralhado o negócio. A gente vai chegar lá, se Deus quiser, nós vamos atravessar. Que é ponto agora, aplicando isso e encerrando, lembrar, quem está no governo desses acontecimentos todos é Deus. Não tem nada dando errado. A teoria do hiato leva para uma ideia de que Deus fez, Satanás estragou. Deus vai fazer de novo e Satanás vai estragar de novo. Não tem nada disso. Deus está no governo de tudo. Até quando há desorganização, sem forma e vazia, quem é o responsável? Deus. Ele é o único que pode fazer. Ele é o único que pode pôr em ordem e Ele é o único que realmente pode pôr em desordem. Então, é Deus.